Sebrasp, CESP, 2021, analista, Serpro, ciência de dados. Com relação aos fundamentos do Big Data, julgue o item a seguir. No que se refere aos 3 Vs do Big Data, o termo volume refere-se a dados que, atualmente, não são estruturados nem armazenados em tabelas relacionais, o que torna sua análise mais complexa. Certo ou errado? Gabarito: errado. Com relação aos fundamentos do Big Data, julgue o item a seguir. No que se refere aos 3 V do Big Data, o termo volume refere-se a dados que, atualmente, não são estruturados nem armazenados em tabelas relacionais, o que torna sua análise mais complexa. Galera, questão de conceito de Big Data. O que é o Big Data? Não existe uma única definição sobre a terminologia Big Data. A International Business Machines, IBM, criou o termo Big Data baseando-se em domínios de aplicação em que há um volume massivo de dados, nos mais variados formatos e que precisam ser processados em uma determinada velocidade. Esse termo faz menção aos 3 Vs. Temos também outra definição dos 3 Vs, SAS volume. Organizações coletam dados de fontes variadas, incluindo transações financeiras, mídias sociais e informações de sensores ou dados transmitidos de máquina para máquina. No passado, armazená-los teria sido um problema, mas novas tecnologias, como o ADOP, aliviaram esse fardo. Velocidade. Os dados são transmitidos numa velocidade sem precedentes e devem ser tratados em tempo hábil. Etiquetas RIT, sensores e medições inteligentes estão impulsionando a necessidade de lidar com torrentes de dados praticamente em tempo real. Variedade. Dados são gerados em inúmeros formatos, desde estruturados, numéricos, em databases tradicionais, a não estruturados, documentos de texto, e-mail, vídeo, áudio, cotações da bolsa e transações financeiras. SAS, definição de Big Data. Galera, o termo volume refere-se à quantidade de dados e não o seu tipo. O conceito que envolve o tipo de dados é o termo variedade, pode ser dado de qualquer tipos, estruturado, tabela relacional, não estruturado, vídeo, foto, música, etc. e sem estruturado, XML, JSON, etc. No entanto, note que o examinador termina a questão com uma frase que está perfeitamente correta para dados não estruturados. Não são estruturados nem armazenados em tabelas relacionais, o que torna sua análise mais complexa. É muito mais difícil realizar uma análise, tirar informação, de uma tabela relacional organizada por atributos do que de um arquivo de música, foto ou um arquivo do Word, por exemplo. Há uma mistura de conceito e uma frase solta no comando da questão, portanto, no que se refere aos 3 Vs do Big Data, o termo volume e variedade refere-se à variedade de tipos de dados, estruturados e não estruturados, que, atualmente, não são dados não estruturados nem não são armazenados em tabelas relacionais, o que torna sua análise mais complexa. Gabarito da questão incorreto. Sebrasp, CESP, 2021, Auditor Fiscal, Cefaz Ceará, Tecnologia da Informação da Receita Estadual. Em relação a Big Data e Analytics, julgue o próximo item. Comparado ao ETL, o ELT apresenta vantagens como tempos menores de carregamento e de transformação de dados, e, consequentemente, menor custo de manutenção. Certo ou errado? Em relação a Big Data e Analytics, julgue o próximo item. Comparado ao ETL, o ELT apresenta vantagens como tempos menores de carregamento e de transformação de dados, e, consequentemente, menor custo de manutenção. Para poder responder esta questão, temos que entender o significado de Business Intelligence, inteligência de negócios, ou Business Intelligence, BI, em inglês, refere-se ao processo de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações que oferecem suporte à gestão de negócios. É um conjunto de técnicas e ferramentas para auxiliar na transformação de dados brutos em informações significativas e úteis a fim de analisar o negócio. Wikipédia, ou seja, o BI envolve todo o processo que dá suporte à tomada de decisão para a gestão de negócio de uma empresa. E, para cada etapa do BI, envolve uma plataforma diferente. Para a coleta de dados necessitamos de uma infraestrutura que consiga atender à demanda para a realização do ETL. Para o Data Warehouse, DW,
precisamos de todo um sistema para o armazenamento desses dados, aumentando o nível de complexidade de acordo com o tamanho e tipo desse DW. Necessita também de ferramenta OLAP, o qual demanda uma infraestrutura para o processamento dos relatórios e das charudas. E assim por diante. Algumas outras ferramentas também podem ser usadas na análise dos dados. O processo de BI é composto pelos seguintes componentes básicos. Agora vamos falar especificamente do ETL. ETL, do inglês Extract Transform and Load, extrair, transformar, carregar. São ferramentas de software cuja função é a extração de dados de diversos sistemas, transformação desses dados conforme regras de negócios e por fim o carregamento dos dados geralmente para um data mart ou data warehouse, porém nada impede que também seja para enviar os dados para um determinado sistema da organização. A extração e carregamento são obrigatórios para o processo, sendo a transformação limpeza opcional, mas que são boas práticas, tendo em vista que os dados já foram encaminhados para o sistema de destino. É considerada uma das fases mais críticas do Data Warehouse ou Data Mart. Ou seja, as etapas do ETL são extração dos dados nas várias fontes de origem, transformação dos dados, etapa onde são realizadas uma série de regras ou funções aos dados extraídos para derivar os dados a serem carregados. Exemplo: mapear mais, masculino, M que vem de várias fontes diferentes para o número 1, carga, load, dos dados do destino, geralmente um data warehouse. Galera, quando usamos o ELT, há uma inversão dessas etapas. Vamos analisar a questão por partes. Comparado ao ETL, o ELT apresenta vantagens como tempos menores de carregamento. Galera, essa primeira análise é bem simples, se fizermos a carga sem uma etapa de transformação no meio. Então temos um tempo bem menor entre a extração e a carga e de transformação de dados, e, consequentemente, menor custo de manutenção. Essa segunda parte da questão também é verdadeira. Isso acontece pois a transformação de dados é uma etapa complexa. Com o advento de novas tecnologias de Big Data, o ELT é bastante utilizado no Big Data, onde há plataformas como o Adobe para o armazenamento e processamento em alta escala de dados. Houve também menores tempos de transformação. Isso também acontece pois todos os dados estarão em um único local, chamado Data Lake, e com isso também há um menor tempo em relação à extração para a transformação dos dados se temos tempos menores de carregamento e de transformação de dados, então pela lógica, consequentemente teremos menor custo de manutenção. Gabarito da questão correto. Na literatura atual, Kimball e Imon, os principais autores não descrevem o processo de ELT, porém há várias fontes na internet que indicaram as principais diferenças, que dá para perceber por simples indução, entre as abordagens. Tempo de carregamento ETL. Uso de sistemas distintos que implica demora para o carregamento de dados ELT. Sistema de carregamento integrado. Com isso, o carregamento de dados é feito uma única vez. 2. Tempo de transformação ETL. Demora considerável, particularmente na transformação de grandes volumes de dados. Além disso, à medida que os volumes crescem, o tempo de transformação aumenta nesse processo. ELT, transformação de dados feita de maneira integrada, pois sua velocidade independe do tamanho ou da complexidade dos dados, graças às tecnologias de infraestrutura na nuvem. 3. Tempo de manutenção ETL, altas taxas de manutenção, pois a atualização dos repositórios de dados requer o trabalho recorrente de profissionais caros e escassos no mercado, como engenheiros de dados e desenvolvedores. ELT, baixos custos de manutenção, pois os dados estão sempre disponíveis e acessíveis para todos. 4. Complexidade de implementação ETL, em etapas iniciais, demanda menos espaço de armazenamento. ELT requer conhecimento profundo de ferramentas avançadas de Modern Analytics e uma arquitetura bem estruturada do repositório de dados. 5. Limitação de dados ETL. Dados devem ser selecionados a priori, ou seja, o que não for selecionado é perdido. ELT, dados brutos disponíveis no DW. Por isso a retenção de dados depende apenas da política de retenção eleita pela operação de dados e não do processo de ELT em si. 6. Suporte para Data Warehouse. ETL, método desenvolvido para suporte de banco de dados relacionais, on-premises e sistemas legados, localizados. ELT,
processo construído para suportar grandes volumes e diversas fontes de dados, estruturadas e não estruturadas, de forma escalável em infraestruturas de cloud. 7. Usabilidade ETL. Tabelas fixas, cronogramas fixos, predominantemente utilizados por profissionais técnicos de TI, desenvolvedores e engenheiros de dados. ELT, ADOC, abordagem escalável, flexível e colaborativa, utilizável tanto por profissionais técnicos quanto pelo usuário final de negócio. 8. Custo-benefício ETL, abordagem não econômica, especialmente para empresas de pequeno e médio portes. ELT, processo escalável, adaptável e acessível para negócios de todos os tamanhos, pois utiliza soluções diversas de SaaS online personalizáveis. Gabarito, correto. Sebrasp, CESP, 2021, Auditor Fiscal, Cefaz Ceará, Tecnologia da Informação da Receita Estadual. Em relação a Big Data e Analytics, julgue o próximo item. A coleta de dados por inferência ocorre quando uma nova informação é gerada a partir de uma informação já existente, através de dispositivos eletrônicos. Certo ou errado? A inferência vem da estatística e consiste em descobrir algo com base em resultados prévios. A sua associação com o data mining está na dedução-conclusão de novos dados com base em dados já existentes. Para facilitar o entendimento, podemos fazer um paralelo com um banco de dados imaginário, que contém dados sobre produtos vendidos, quantidade de vendas, nome e sexo do cliente. Veja, com um cenário de muitos dados, grande amostra de dados, poderia ser inferido que as pessoas do gênero feminino têm tendência a comprar carros brancos, X% das mulheres compram carros brancos, por exemplo. Essa inferência serve para fornecer elementos de informação que auxiliam nos processos de tomada de decisão. Gabarito, certo. Sebrasp, CESP, 2021, Auditor de Tributos Municipais, Prefeitura de Aracaju, abrangência geral. Big Data ajudou a sedimentar o cargo de cientista de dados. Entre as funções desse cargo inclui-se: A. A modelagem estruturada. B. O processamento comparativo. C. A modelagem relacional. D. A modelagem não estruturada. E. A análise retrospectiva. Gabarito, letra D. A meu ver, esta questão é bastante polêmica. Se considerarmos apenas os 3 Vs principais do Big Data, sem os outros 2 Vs, veracidade e valor, a modelagem relacional até pode ser desconsiderada como uma atividade de Big Data, pois vai na contramão da velocidade, uma vez que os conceitos da modelagem relacional impõem restrições à performance do processamento dos dados, e da variedade, uma vez que lida apenas com dados estruturados e no modelo relacional. Entretanto, se a questão assume que há apenas uma alternativa correta, então deduz-se que as demais atividades estão fora do escopo do Big Data. Assim, como dizer que a modelagem estruturada, ainda que apenas um subconjunto dela, não é inclusa entre as atividades do Big Data? Tudo bem que a esmagadora maioria dos dados que o Big Data deve tratar são não estruturados, textos, áudios, vídeos e etc., mas se conclui que há informações disponíveis em modelos no SQL que são de bastante valor para um negócio, é razoável dizer que o tratamento e a análise destes dados estão fora do escopo do Big Data. Sebrasp, CESP, 2021, Professor, CID Paraná, Informação e Comunicação. Assinale a opção que apresenta a denominação de um conjunto de dados que contém tipos de dados não estruturados e semi-estruturados, como texto, áudio e vídeo, e que exige um pré-processamento adicional para obter significado e dar suporte a metadados, com o objetivo de que estes sejam usados para resolver problemas de negócios. A. Banco de dados no SQL. B. Machine Learning, aprendizado de máquina. C. Text Mining, mineração de texto. D. Data Warehouse. E. Big Data. Assinale a opção que apresenta a denominação de um conjunto de dados que contém tipos de dados não estruturados e semi-estruturados, como texto, áudio e vídeo, e que exige um pré-processamento adicional para obter significado e dar suporte a metadados, com o objetivo de que estes sejam usados para resolver problemas de negócios. Vamos analisar alternativa por alternativa. A. Banco de dados no SQL errado. Embora os modelos dos bancos de dados no SQL, Not Only SQL,
ou não apenas SQL, relaxem muitas das exigências do modelo relacional. Não dá para dizer que eles lidam com dados não estruturados, como exigido pelo enunciado da questão. Os dados coletados de vídeos e áudios na internet precisam primeiro ser estruturados de alguma forma, não necessariamente atendendo ao modelo relacional, para aí sim poderem ser considerados como no SQL. Eles podem ser estruturados como os modelos: primeira, chave-valor; segunda, orientado a documentos; terceira, colunare; quarta, orientado a grafos. B. Machine Learning, aprendizado de máquina. Errado. Embora hoje em dia se fale bastante sobre técnicas de machine learning combinadas com estatística e banco de dados, não é esta a definição para o que a questão busca. Aprendizado de máquina é uma subárea da inteligência artificial que busca simular o nosso processo de aprendizado em computadores através de algoritmos. Existem diversos tipos de aprendizado de máquina. Primeira, supervisionado, em que um conjunto de inputs e outputs, chamado de conjunto de treinamento, são inicialmente dados e é buscado o melhor ajuste de pesos para que o algoritmo consiga mapear os inputs com a maior precisão possível. Segunda, não supervisionado, em que um algoritmo tenta classificar as instâncias de um conjunto de dados não rotulados. Terceira, semi-supervisionado, em que um algoritmo combina o raciocínio de aprendizado supervisionado e não supervisionado, e etc. C. Text mining, mineração de texto. Errado. Text mining diz respeito à obtenção de informações novas a partir de textos. Não tem a ver com o enunciado da questão. D. Data warehouse. Errado. Não é esta a definição de data warehouses. De acordo com o site da AWS, um data warehouse é um repositório central de informações que podem ser analisadas para tomar decisões mais adequadas. Os dados fluem de sistemas transacionais, bancos de dados relacionais e de outras fontes para o data warehouse, normalmente com uma cadência regular. Analistas de negócios, engenheiros de dados, cientistas de dados e tomadores de decisões acessam os dados por meio de ferramentas de inteligência de negócios, BI, clientes SQL e outros aplicativos de análise. Observe que os dados utilizados pelo Data Warehouse vêm de sistemas transacionais e de bancos de dados relacionais. Logo, estes dados precisam ser estruturados. Logo, não é esta a alternativa que estamos buscando. E, Big Data. Correto. Esta é a alternativa que estamos buscando. Big Data é a área do conhecimento dedicada à investigação do tratamento de uma coleção gigantesca de dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados que são gerados em velocidade, volume e variedade, os 3 Vs, intratáveis pelos modelos de dados tradicionais. Logo, a nossa alternativa correta é a letra E. Instituto AOCP, 2020, Analista, MJSP, Big Data Governança de Dados. O MJSP possui uma coleção de conjuntos de dados cujo volume, velocidade e variedade é grande e difícil de armazenar, gerenciar, processar e analisar. Esse conjunto de dados é definido atualmente como A. Big Data, B. Database, C. Business Analytics, D. Cloud Computer e Business Intelligence. A. Big Data. Certo. Uma grande quantidade de dados, baseados nas características de velocidade, volume e variedade é considerado como Big Data. Tomando como base o RVIT-Z. Ao Verpag 10 Big Data não é uma tecnologia única, mas uma combinação de tecnologias novas e antigas que ajuda as empresas a obter uma visão prática. Portanto, Big Data é a capacidade de gerenciar um grande volume de dados díspares, na velocidade certa e dentro do prazo certo para permitir análises e reações em tempo real. Como observamos anteriormente neste capítulo, o Big Data é normalmente dividido em 3 características: volume, quantos dados, velocidade, a rapidez com que os dados são processados, variedade, os vários tipos de dados. B. Database. Errado. Segundo o dicionário de Cambridge, database é uma grande quantidade de informações armazenadas em um sistema de computador de forma que possam ser facilmente visualizadas ou alteradas. Embora a definição faça menção a grandes quantidades de dados, o enunciado deixa claro que o grande conjunto de dados é difícil de armazenar e gerenciar, logo não corresponde a esta definição.
C. Business Analytics. Errado. Tomando como base o site Brasil Emeritus, temos Business Analytics, ou análise de negócios. É o processo de avaliar e analisar todos os dados que a sua empresa dispõe e utilizá-los para tomar decisões data-driven. Considerando esta definição, podemos ver que estas características não correspondem ao declarado no enunciado. D. Cloud Computer. Errado. Tomando como base o Amazon AWS, temos a computação em nuvem é a entrega de recursos de sob demanda por meio da internet com definição de preço de pagamento conforme o uso. Em vez de comprar, ter e manter datacenters e servidores físicos, você pode acessar serviços de tecnologia, como capacidade computacional, armazenamento e bancos de dados, conforme a necessidade, usando um provedor de nuvem. Esta definição não correlaciona grandes quantidades de dados e nem o gerenciamento dos dados, portanto está errada. E Business Intelligence. Errado. Tomando como base o site da Wikipédia, temos Business Intelligence refere-se ao processo de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações que oferecem suporte à gestão de negócios. Esta definição não se limita a grandes quantidades de dados nem à forma de gestão dos dados, portanto está errada. Gabarito. Letra A. Instituto AOCP, 2020, Cientista de Dados, MJSP, Big Data. O Big Data é definido como coleções de dados cuja sua quantidade é tão grande que é difícil armazenar, gerenciar, processar e analisar esses dados por meio de bancos de dados tradicionais. Nos últimos anos, houve um crescimento exponencial nos dados estruturados e não estruturados gerados pela tecnologia da informação da indústria e saúde por meio da Internet das Coisas, IoT, por exemplo. Sabendo disso, assinale a alternativa que apresenta corretamente as 5 características, também conhecidas como os 5 Vs, de um Big Data. A. Valor, viabilidade, visibilidade, velocidade, volume. B. Volume, vertente, valor, virtualidade, vitabilidade. C. Viabilidade, vitalício, virtual, velocidade, valor. D. Velocidade, volume, veracidade, variedade, valor. E. Veracidade, viabilidade, volume, virtualidade, variedade. Tomando como base os autores Iba et al., portanto, essas 5 características foram usadas para definir Big Data. Volume refere-se à quantidade de dados coletados por uma empresa. Velocidade refere-se ao tempo em que o Big Data pode ser processado. Variedade refere-se ao tipo de dados que o Big Data pode abranger. Veracidade refere-se ao grau em que um líder confia nas informações para tomar uma decisão. Valor refere-se à característica importante dos dados que é definida pelo valor agregado que os dados coletados podem trazer para o processo, atividade ou análise preditiva. Que hipótese pretendida? Portanto, resposta correta é a letra D. FCC, 2020, Analista Legislativo, Assembleia Legislativa do Amapá, Atividade de Tecnologia da Informação, Desenvolvedor de Banco de Dados. Atualmente, diversos dados são coletados pelos sistemas digitais de empresas na internet para constituir Big Data com conteúdo sobre os resultados alcançados por seus produtos e serviços, prestígio da imagem da organização e seus representantes. Porém, parte desses dados pode ser falsa ou manipulada por internautas. O tratamento dos dados, a fim de qualificá-los antes de disponibilizá-los para a tomada de decisão na empresa, segundo o conceito das 5 dimensões V de avaliação de um Big Data, se refere ao valor. B. À variedade. C. À veracidade. D. À velocidade. E. Ao volume. Inicialmente, o conceito de Big Data incluía os 3 Vs: volume, existência de uma quantidade massiva de dados; velocidade, dados em tempo real; e variedade, grande variedade dos tipos de dados, provenientes de diferentes fontes. Hoje em dia se fala nos 5 Vs, pois foram incluídas mais 2 características: veracidade, importante que as informações sejam verdadeiras; e valor, as informações devem ser capazes de agregar valor ao negócio em questão. Vejamos esses conceitos um pouco mais aprofundados. Volume. O conceito de volume no Big Data é melhor evidenciado pelos fatos do cotidiano. Diariamente, o volume de troca de e-mails, transações bancárias, interações em redes sociais,
Registro de chamadas e tráfego de dados em linhas telefônicas é gigantesco, enorme. Todos esses servem de ponto de partida para a compreensão do volume de dados presentes no mundo atualmente. Velocidade. Você cruzaria uma rua vendado se a última informação que tivesse fosse uma fotografia tirada do tráfego circulante de 5 minutos atrás? Provavelmente não, pois a fotografia de 5 minutos atrás é irrelevante. Você precisa saber das condições atuais para poder cruzar a rua em segurança. A mesma lógica se aplica a empresas, pois necessitam de dados atuais sobre seu negócio, ou seja, velocidade. A importância da velocidade é tamanha que em algum momento deverá existir uma ferramenta capaz de analisar os dados em tempo real. Atualmente, os dados são analisados somente após serem armazenados, mas o tempo gasto para o armazenamento em si já desclassifica esse tipo de análise como uma análise 100% em tempo real. Variedade. O volume é apenas o começo dos desafios dessa nova tecnologia. Se temos um volume enorme de dados, também obtemos a variedade dos mesmos. Podemos observar a variedade de dados em e-mails, redes sociais, fotografias, áudios, telefones e cartões de crédito. O Big Data escalona a variedade de informações das seguintes formas: dados estruturados são armazenados em bancos de dados, sequenciados em tabelas. Dados semi-estruturados acompanham padrões heterogêneos. São mais difíceis de serem identificados pois podem seguir diversos padrões. Dados não estruturados são uma mistura de dados com fontes diversificadas como imagens, áudios e documentos online. Veracidade: 1 em cada 3 líderes não confiam nos dados que recebem. Para colher bons frutos do processo do Big Data é necessário obter dados verídicos, de acordo com a realidade. Um dos pontos mais importantes de qualquer informação é que ela seja verdadeira. Com o Big Data não é possível controlar cada hashtag do Twitter ou notícia falsa na internet, mas com análises estatísticas de grandes volumes de dados é possível compensar as informações incorretas. A verificação dos dados coletados para adequação e relevância ao propósito da análise é um ponto-chave para se obter dados que agreguem valor ao processo. Valor: quanto maior a riqueza de dados, mais importante é saber realizar as perguntas certas no início de todo o processo de análise. Brown, Eric, 2014. É necessário estar focado para a orientação do negócio, o valor que a coleta e análise dos dados trará para o negócio. Não é viável realizar todo o processo de Big Data se não se tem questionamentos que ajudem o negócio de modo realístico. Da mesma forma, é importante estar atento aos custos envolvidos nessa operação. O valor agregado de todo esse trabalho desenvolvido, coleta, armazenamento e análise de todos esses dados tem que compensar os custos financeiros envolvidos. Diante do exposto nos trechos destacados em azul, temos que o tratamento dos dados, a fim de qualificá-los, se são falsos ou verdadeiros, antes de disponibilizá-los para tomada de decisão na empresa, segundo o conceito das 5 dimensões V de avaliação de um Big Data, se refere ao conceito de veracidade. Letra C.